Galera, e agora o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, rodada perfeita pro Palmeiras, Flamengo que acabou perdendo pro Bahia e também o Cruzeiro empatando com o Sport, foi um ótimo resultado pela parte de cima da tabela, lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, que será no próximo sábado, no dia 11, contra o Juventude, então o Verdão pode se distanciar ainda mais na tabela e agora tem tudo pro Palmeiras não sair mais da liderança. Então bora dar uma olhadinha no fechamento da Sport TV com o Denilson, também o Felipe Melo aí, falando bastante dessa vitória do Palmeiras. Deixe seu like para fortalecer também, se for novo por aqui, aproveite e se inscreve aí para ficar por dentro de todas as novidades do Palmeiras. Mas agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Contar um pouco a história do jogo, né, que passa muito pela arbitragem, mas tem também uma força do Palmeiras muito grande para ir atrás. Principalmente no segundo tempo, as trocas. O Abel teve um papel importantíssimo nesse jogo de hoje, o Abel e o staff, porque as trocas assim fizeram uma diferença enorme no segundo tempo. Se você pega o segundo tempo, já com 2 minutos, assim, o Maurício já acertou ele deu uma chapada, assim, quase foi gol. Assim, a mudança de postura, a intensidade do Palmeiras pro segundo tempo foi outra, sem dúvida alguma. E assim, o banco bem usado, né, pelo Abel, né, fez muita diferença, porque cada mudança que o Palmeiras fez foi melhorando o Palmeiras. E no caso do São Paulo foi piorando. Foi piorando. O Bobadilla e Marco Antônio, que pra mim o Marco Antônio foi um dos melhores jogadores, se não o melhor, até porque o Rafael fez pelo menos 2 ou 3 boas defesas ali Mas não durante a saiu partida. no terceiro gol, que era uma bola de... Mas, o Ramon comentou isso com a gente, né, Ramon? Da posicionamento do Rafael no gol, né? Do Flaco, né? É o melhor jogador do Flaco, time. Né? Não, o gol do Sousa de cabeça. O de cabeça. Mas ali tem o Alan Franco também que dá uma... Enfim, tem um erro coletivo ali, né? Naquele lançamento ali. Eu falei do Rafael, que ele faz uma defesa do Vitor Roque dentro da área, que é essa que a gente vai mostrar agora. Defesaço. Foi uma defesa ótima do Rafael, mas a saída para mim, né? Tanto do Vitor, do Marco Antônio, quanto do Bobadilla, desses dois jogadores, e aí a inteligência do Abel, porque o Abel coloca a velocidade junto com o Maurício, junto com o Alan aberto, dando profundidade. Então o Abel leu melhor o jogo do que o Crespo. Ou, de repente, as opções que o Crespo tinha não condizia com que o ritmo do jogo estava acontecendo naquele momento. Então aí você olha para o banco de reserva e fala, poxa, o que eu coloco? O Abel tinha peças para mudar esse jogo, né? O Fux também, ele tira o Murilo, coloca o Fux, que melhora muito a saída de bola. Bem pra caramba. Mas já visto que o primeiro gol que o Palmeiras toma, do Luciano, uma saída de bola errada, o Palmeiras vai querer sair a 3, uma saída de bola errada do Murilo, né? E depois eles mal posicionados e acaba saindo o gol do Luciano. Esse gol do Luciano, o Murilo toca e o Aníbal fica na posição dele, ele vai como um volante. Só que na hora que o Palmeiras perde a bola, o Aníbal adianta para tentar fazer esse posicionamento natural dele. Aonde a bola entra, nas costas, onde tinha que estar o Murilo, e o gol acontece. O que eu achei que foi muito feliz o Crespo, ele preencheu o meio de campo com 3 meio-campistas mais de marcação, né? Bobadilla, o Paulo Marcos reclama Antônio. de uma falta, né, do Gustavo Gomes na origem da jogada. Para mim foi falta. Você foi falta. Preciso ver um pouco mais esse lance. Mas assim, o São Paulo conseguiu preencher muito o meio de campo, foi muito importante, a ideia é muito boa do Crespo. E aí, e conseguiu contra-golpear o Palmeiras. O Palmeiras provou de seu próprio veneno, gosta muito de transição e sofreu muito no primeiro tempo. O Abel entendendo isso, vendo que o meio estava fechado, o Felipe Anderson fechava, o Andrés fechava por ali, o Veiga fechava por ali, não estava conseguindo jogar. Ele mexe pelos lados. Então, que as mexidas dele, que ele fez no intervalo, foram pelos lados. O Palmeiras conseguiu ter muita intensidade, muita velocidade e conseguiu, claro, somado ao lance do pênalti, que para mim foi escandaloso, o Palmeiras conseguiu virar. 2 gols em 4 minutos e 24. Eu até em 4 acho. minutos e 24, o Palmeiras chegou ao empate. Eu até acho assim que a saída do Veiga, nesse caso, ajudou muito o Palmeiras. Porque o Veiga, o jogo de hoje, pelo menos, sem intensidade. O Veiga é um jogador muito técnico. E para esse tipo de jogo aí, ele tem que ter mais intensidade, tem que correr mais, tem que buscar mais bola, tem que atacar de repente, até espaço, coisa que não é a coisa da dele. Ele é um jogador que tem mais bola no pé. Então, assim, se o Palmeiras tem posse de bola, é o melhor jogo pro Veiga. Então ele tira o Veiga, ele bota o Alan no lugar do Veiga, a intensidade muda. Muda completamente a intensidade. Para esse tipo de jogo, um jogador como o Veiga, que tem muita qualidade, precisa colocar mais intensidade, porque senão não joga. E tinha uma questão tática do Veiga também, porque no primeiro tempo, são dois times que marcam individualmente. Então o jogo tinha muito duelo e o São Paulo ganhou a maior parte dos duelos no primeiro tempo. Qual era o papel do Veiga? Receber a bola mais aberto do que ele está acostumado e do que ele gosta para arrastar a marcação de um volante, tirar o volante do São Paulo da posição e tentar abrir um pouco o jogo no meio. Só que o Veiga não é tão bom fazendo isso como quando ele pode jogar mais por dentro. E ele voltou agora também, né, Rosete? Ele estava machucado, né? Ele voltou e
acho que tem um condicionamento físico aí que pesa para ele para esse momento. E depois da Copa do Mundo, ele muito calor, além do calor. Tempo, exato. Depois da Copa do Mundo, ele foi titular só em 5 de 20 jogos. Agora 2 seguidos. Então, natural que ele tenha sentido. Mas o Maurício melhorou o time. Melhorou. Até por poder por causa fazer... dessa dinâmica aí. Exatamente. O Maurício é um personagem muito forte do jogo de hoje. Jogou muito bem. Ele é um grande jogador, né? Muito Agora, bem. as substituições do São Paulo eu não acho que tenham sido falta de opção. Claro que o banco do Palmeiras é superior porque o elenco é superior. Mas o Crespo, quando tira o Marcos Antônio, que também precisava sair porque está voltando de lesão, não tinha como jogar os 90, ele podia ter feito opção melhor do que o Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador de boa técnica, muito inteligente para jogar, mas de intensidade baixa. E para jogar contra o Palmeiras, e a gente viu o que o Vasco fez no meio de semana, muita técnica e pouca intensidade, não adianta, não funciona. Então não entrou bem o Rodriguinho e você tinha o Lucas no banco. E aí eu não entendo por que o Lucas entrou no intervalo contra o Ceará e hoje foi entrar aos 37 do segundo tempo. Quer dizer, a condição dele piorou de novo em uma semana. E não entrou bem também. Sim, mas ali é o jogo para ele. Né? Enquanto está ganhando ainda. Ele foi entrar, o time já tinha tomado o empate. O Marcos Antônio saiu quando estava 2-0 ainda São Paulo, né? Assim, parece que o São Paulo desabou o meio campo de São Paulo sem ele, né? É porque é onde estava ganhando, né, o jogo, né? Onde estava vencendo os duelos, como o Losetti falou. E aí as trocas poderiam ter colocado o Luiz Gustavo, um jogador de mais pegada, de mais marcação, para manter esse nível. Que fez um grande jogo quinta-feira. E por falar em duelos, eu queria destacar isso aí, o Gustavo Gomes. Porque como o Palmeiras ficou exposto para ir buscar o empate, estava 2-0, ele segurou a onda bonito lá atrás. Ele voltou a jogar num nível altíssimo. Sim. Na minha opinião, o Gustavo Gomes. Voltou. Ele jogando muito bem, cara. E quando tem os duelos, né, corpo a corpo, favorece muito o Gustavo. Muito o jogo dele. Quando ele tem o Tapia, por exemplo, esse jogo que gosta de brigar, gosta de buscar esse contato. Mas mostrou valor o Tapia, né? Então ele gosta disso. E aí favorece o Gustavo Gomes. Quando pega vamos imaginar que o Lucas, por exemplo, bem fisicamente, começa a ter esse confronto com o Gustavo, é um confronto que tira ele da zona de conforto dele, né? Mas foi por isso que o Abel tirou o Murilo e não tirou o Gomes. Porque o Murilo tem uma melhor saída de bola do que o Gustavo. Mas o Gustavo é o xerifão. O Gustavo é o cara que faz a leitura perfeita, é o capitão do time, é o cara que ganha todos os duelos. Então você bota o Bruno Fux, que melhorou a saída de bola, continua com o Gustavo Gomes, que não perde a concentração em nenhum momento. De repente o Bruno Fux está um pouco mais na frente, ele vai e cobre o Bruno Fux. É um cara que realmente assim, é um dos melhores zagueiros da atualidade, não só do país, mas... Esse gol agora do Sousa, que a gente estava comentando aqui, o Ramon que foi defesa, o Felipe também foi defesa, normalmente na nossa época, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, eu dou falar para você sentir o corpo do cara, né? Ele perdeu o contato, né? Pode reparar, quando é que ele faz assim, ó, o Sousa já tá fazendo gol de cabeça. Marcando a bola, né? Né, Felipe? Ele não tem aquele contato e o tempo todo olhando bola e o contato com o corpo, né? Porque a hora que ele busca o Sousa já tá fazendo gol. Isso no futebol, o pessoal de casa que tá marcando a bola. A gente falava, né? Não marca a bola, vem o cara que tá marcando a bola. Desse não dá pra dar esses vacilos. E aí tem a condição física também. O Palmeiras, pra mim, é o time fisicamente mais bem preparado do país. E o São Paulo consegue, durante quase todo o jogo, antecipar muito passe, chegar dividindo... Isso aí é o preparo do time ou a condição de elenco faz o Abel rodar e deixa as duas coisas? As duas coisas. Quando não tinha um elenco tão grande, o time já sobrava fisicamente, porque a estrutura é muito boa e os profissionais são muito bons e eles priorizam muito o jogo físico. Exato. Chegou um momento do jogo em que o São Paulo não conseguia mais. O primeiro gol, o São Paulo tenta a jogada inteira antecipar e não consegue. Então o Palmeiras vem de uma área a outra praticamente, consegue finalizar. Mas aí não, porque fisicamente a diferença começou a fazer assim. Não é a falta de sabedoria no caso, ou então de leitura do jogo dos atletas do São Paulo e fala, não dá para antecipar, então vem cá, vamos compactar e vamos esperar. Isso, eu acho. Precisa ter que antecipar sempre. A gente está ganhando o jogo de 2-0, para que antecipar? Mas aí é a ideia do técnico, de marcação individual, de perseguição individual. Estava funcionando até ali. Exato, expõe muito, Mas aí por isso que precisa de um cara dentro de campo chegar, que é o treinador que está dentro de campo, e falar, olha, a gente tem que mudar porque não dá. É alguém te fazer a leitura dentro de campo. Não estamos achando mais os caras. Professor, não dá, a gente não está achando os caras, vamos compactar. O que ele vai, o Crespo vai falar? Beleza, vocês estão dentro de campo, beleza, estão fazendo a leitura. É o que mais acontece. O que mais acontece. De fato, o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo, foi muito superior. Que belo passe, hein? Que leitura aqui. Impressão no homem da bola, no pé do Marcos Antônio. O Sabino, se eu não me engano, é o que antecipa ali, que aí A gente pode mostrar esse lance no telão? Podemos? Vou chamar dessa vez aqui comigo, Felipe Melo, desculpa, nosso visitante. Que isso? Ramon, vamos só pra gente analisar agora. O Felipe Melo também concordou, antes de começar o programa, a gente analisar esse gol do São Paulo, que foi o gol do Luciano.
Nessa origem aí, você até tinha falado, né, Ramon, nessa mudança de posição do Murilo com o Aníbal, né? Exatamente. Quando ele tenta recuperar a posição, ele já toma nas costas, né? Quando a bola, o Murilo dá o passe, se apresenta para ser opção, quando voltar, eu vou mostrar melhor. Ele dá o passe, se projeta para receber e tenta conduzir, olha lá. Olha a posição que está o Murilo e o Aníbal aqui, ó. Aníbal está aqui. Ele tenta aqui. Aníbal tá aqui. É esse. Ele tenta ir para a posição natural dele. Exato. Que é normal, que está acostumado. E aqui está o Murilo, ó. Exatamente. Esse é o Murilo. Exatamente. Olha como a linha está toda quebrada. Olha como o Gustavo Gomes está vendido na jogada. Que dá a condição. Então a bola bate no pé do Marcos Antônio. Que Com a foi qualidade que tem. Sem pressão, que está todo mundo distante. Olha como é que está o Andréas, o Murilo e esse aqui é o Veiga, né? E esse movimento que o Luciano faz aqui também... As más línguas vão dizer que quem estava pressionando o Marcos Antônio era o Ramon Abate-Abel ali, pô. E aí o Marcos Antônio com a bola dominada. A gente consegue colocar o lance um pouquinho antes, quando o Sabino, que é esse jogador que tá aqui, faz a antecipação? Porque o Sabino com o Zubeldia jogava às vezes, né, Losetti? Não tinha tanta frequência. Parece que ele conquistou o Crespo, né? Ele tem jogado com frequência com o Crespo, né? Porque essa recuperação dele diz muito sobre o bom momento dele. Pode soltar o lance. Solta o lance pra mim. Ele ganhou posição, né? Ele ganhou posição pra gente mostrar. Porque agora. ele tá acompanhando o Flaco. Cara, o jogador dele é o Flaco Lopes. Né, Losetti? Perseguição individual. Porque o Sabino é o zagueiro da esquerda. Por que ele tá lá? Porque ele tá perseguindo o Flaco Lopes o campo todo. Exatamente. Então, assim, isso mostra uma confiança que o Sabino tá, né? Pra fazer essa antecipação. O Palmeiras estava saindo com a saída 3. Então é normal, né, que o Murilo, de repente, esteja mais na frente e o Aníbal faça o zagueiro, tá? A verdade é que o Aníbal, sem caguete, o que acontece? São dois erros. Primeiro, quando o Murilo ele faz um 2, eles perdem a bola, o Aníbal, ele não vê o Luciano. Ele tá saindo e não vê o Luciano. Então, quando ele olha, ele tenta voltar e já não dá. Ele tá vindo para uma posição já de saída, tá certo? Então, ele não olha. E o Piquerez... Solta o lance. Vai e o Piquerez... Solta o lance pra gente. Aí é a comunicação, né? De repente não falar. O Piquerez tinha que falar com ele. O Piquerez tá de frente, olha lá. O Piquerez tá de frente. Então, você tem esses dois erros. O primeiro erro do Murilo, o segundo erro do Aníbal, o erro do Piquerez de não falar e o erro do Everton de estar na posição que... Sabe, o Everton ou vai ou fica. Não tem como sair, ficar no meio termo. Aí saiu totalmente errado. Sabe? Então, assim, são alguns erros que... Por isso que teve as mudanças já no intervalo de jogo. O erro principal aí, eu acho que é essa tentativa forçada do Murilo, né? Porque é natural quando o Murilo pega essa bola e tenta fazer esse 1-2, ou ele toca e espera por ele ser zagueiro e não sair. Se é um meia, natural você tocar e aparecer. Um volante, um 8, o Andréas. O erro no centro-campo pode acontecer, e acontece muito o erro no centro-campo. Saindo, né? Para mim, o maior erro é o erro de quem está lá atrás. Agora, vocês estão um lance muito rápido. Muito rápido. Tentar fazer essa, né? Se ele tá olhando aqui, ó, ele fica. Vocês estão meio encantados com esse gol. O golaço do jogo é do Vitor Roque, né? Não, a gente tem que cantar. A gente tá falando dos erros, assim, que pô, o Palmeiras... Porque é o seguinte, dificilmente você vê o Palmeiras errar. Perfeito, esse é o ponto. Então, já que o Palmeiras errou, vamos falar desse erro aí, porque dificilmente você vai ver errando dessa maneira. Eu sei que o Abel, o staff vai estar vendo isso aqui, a gente vai errar mais dessa maneira, não. Assim, se você quiser colocar mais um, o próprio Gustavo Gomes, ele tá dando condição pro atleta. Se o Gustavo Gomes ele sobe a linha e sai na linha do Aníbal, o Luciano tá impedido. Então, assim, são vários erros. É que pro Palmeiras tomar gol tem que ter vários erros. É normal, são seres humanos. Mas eu quero uma análise de vocês do golaço do Vitor Roque, cara. Eu achei um golaço do Vitor Roque, não o gol. A jogada em si, né? Pô, a jogada, cara. Desde lá de trás, sim, jogada... Então, cara... Falta, segundo você. Alguém mais? Alguém mais? Pra mim não é falta, Depois o PC já tá lá, tá ficando afobado, abafado. O PC que tá aquecendo já tem... Não, já vem. Meia hora que ele tá aquecendo. Mas, cara, olha que gol bem construído. Não, foi um golaço, foi um golaço. Ó. Esse movimento do Maurício, pra mim, esse movimento aqui, cara... o cara que tem a bola... as costas do lateral e o zagueiro, esse espaço, ele é precioso. O cara, demais, quando tem a bola e você tem um jogador... Aí tem a história aí de entrosamento e tudo mais. Você vê os movimentos dos jogadores, ó, tudo buscando espaço pra ter a bola, pra receber a bola. Pode reparar, ó. Pra mim, a peça principal nesse gol aí é o Jefté. O que o Jefté faz... Ó. Aí ele toca, olha o movimento que ele faz aqui, ó. Né?
Esse movimento aqui perfeito, cara. Tudo isso aconteceu porque E o aí- Jefté pegou a bola lá atrás, ele arrancou com a bola no pé, ele arrancou que se ele de repente toca a bola de lado, o Palmeiras não fazia essa transição rápida, o Jefté pega a bola, ele conduz a bola, ele faz um 2, dá o passe. Aí você tem tudo, você tem ataque à profundidade, ataque ao espaço, todo mundo chegando para atacar a área, golaço, golaço. O Jefté, olha como ele abre o compasso dele para poder ter ângulo, para poder jogar a bola para frente. Ele tá posicionado, olha lá, o corpo tá pro gol dele. Ele abre o compasso, a angulação dele, já ó, foi. e só jogada de primeira. Quem domina 2 toques é o Vitor Roque, e mérito do Vitor Roque por quê? E vai olha lá. a fome de gol, olha onde ele vai. Vai lá. Acompanha a jogada, vai lá dentro, cruzamento muito bem feito, ataca o Não, espaço. vou lá. E ele consegue sair dos dois zagueiros. Uma jogada Golaço. coletiva que tem que ser exaltada mesmo. Golaço. Golaço do Palmeiras. Números, só números, né? A dupla Vitor Roque e Flaco começou a ser escalada como titular nos 4-0 sobre o Universitário. É o primeiro jogo que eles começam jogando, já tinham jogado antes, no decorrer dos jogos, mas a dupla titular começa jogando titular contra o Universitário. De lá para cá são 12 jogos, né? Senta aí, O Vitor senta, irmão, Roque pode sentar. marcou- Obrigado, irmão. Brilhou, viu, irmão? 9 gols, Na moral, brilhou, deu hein? 4 assistências. Ou seja, ele tem mais do que uma participação em gol. E ele sequer foi titular desses 12 jogos em todos eles. Contra o Fortaleza, por exemplo, jogou só 20 minutos, saiu do banco. Foi o único jogo que eles não jogaram como titulares. Então, assim, 9 Essa gols sequência. e 4 assistências. E o Flaco chegou hoje a 9 gols e 2 assistências. Então, olha os números da dupla desde que ela foi formada. E no cara. começo dessa dupla formada que você está falando, Rizek, a gente imaginava um Flaco Lopes mais de 9, mais dentro da área, mais referência, e um Vitor Roque mais móvel, né? E a gente acaba vendo uma posição diferente, né? A gente acaba vendo o Flaco Lopes circulando mais e o Vitor Roque mais ali brigador na frente, ali dando trabalho para a Por zagueirada, isso que ele né? tá na seleção da Argentina. E o Vitor Roque vai chegar na seleção brasileira jogando assim? Desse jeito, não tenho dúvida. Hoje Até ele é melhor porque- que o Richarlison, Já por poderia, exemplo. perfeito. Já poderia ter sido Hoje ele é convocado melhor- nessa hoje ele é melhor convocação que o desses Richarlison, por amistosos exemplo. agora. O Caio Jorge foi na última, não Na foi? última. É. Na última. Então. Acabou cortado, exato. jogou alguns minutos contra o Chile e foi cortado antes do jogo com a O Bolívia. Ancelotti falou sobre a questão do fuso, né? Então, ele chamou praticamente... Agora o PH acabou sendo convocado Vitinho e agora. Paulo Ele tá Henrique. feliz pra caramba, viajar 60 horas pra lá. O PH, ele já tá pensando já na data FIFA tranquilinho, dar um rolê. Notícia de hoje, a né? volta. O Wanderson tinha sido cortado, ele chamou o Vitinho. E hoje, agora há pouco, o Wesley cortado e ele chamou o PH do Vasco. Vai viajar o mundo inteiro. Vai viajar com o bico desse Churrasco tamanho. né? É, galera, rodada perfeita pro Palmeiras, né? Já que o Flamengo acabou perdendo aí pro Bahia. Tudo deu certo, o Verdão também conseguiu vencer aí o São Paulo de virada, né? O Palmeiras que fez um primeiro tempo bem abaixo, mas no segundo tempo, com as trocas do Abel Ferreira, o Palmeiras voltou com outro futebol, né? E acabou virando aí a partida por 3-2. Lembrando também que o Palmeiras enfrenta aí o Juventude no próximo dia 11 da semana que vem, no próximo sábado aí. Então pode se distanciar ainda mais do Flamengo. O Flamengo que agora ficou na segunda colocação e o Palmeiras na primeira colocação agora. E tem tudo aí pro Verdão não sair mais até ser campeão aí brasileiro, né? O Verdão tá jogando um ótimo futebol, hoje mostrou isso, né? É claro, tem algumas oscilações, como todo time tem, é normal, mas o Verdão aí conseguiu a vitória e o Flamengo acabou perdendo, né? Então aí o Verdão tem que se aproveitar disso com essa derrota do Flamengo e também vencer essa partida aí do próximo sábado, né? Contra o Juventude. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe sua risada aqui nos comentários também pro Flamengo aí que acabou perdendo e o Verdão agora tá na liderança. O Flamengo não aguentou a pressão aí, o Verdão agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até daqui a pouco aí com mais um vídeo para falar ainda mais do Palmeiras.